A Índia teve um novo recorde de casos de Covid em um único dia e você vai ver também. A Anvisa pediu mais dados para liberar testes da vacina do Butantan. Estudos mostram que a vacinação reduziu pela metade a transmissão de Covid dentro de casa. O Ministério da Saúde vai fazer imunização em massa na população de Botucatu. Já a cidade de Serrana não tem mais casos graves de Covid-19. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Serrana, no interior paulista, já tem indícios de melhora na pandemia após a vacinação em massa com a Coronavac. Sem pacientes precisando de ventilação, a cidade já registra queda no número de testes. O município de Serrana não registrou mais casos graves de Covid-19 após o fim da vacinação em massa. Com 98% de adesão pela população acima dos 18 anos, o Projeto S do Instituto Butantan deve iniciar a análise dos resultados nos próximos dias. A queda dos indicadores da pandemia foi verificada pelos profissionais da saúde do município 2 semanas depois do fim da campanha de imunização. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, somente têm aparecido poucos casos leves e moderados da Covid. O número de óbitos também caiu desde o início da vacinação. Há pouco mais de 2 meses, houve 20 óbitos por coronavírus na cidade. Destes, 14 foram pessoas que não tomaram a vacina. Das 6 restantes, 5 tomaram somente a primeira dose. E a única pessoa que recebeu as 2 doses apresentou sintomas 2 dias após a última aplicação, o que indica que ela foi infectada antes de atingir a imunização. Apesar da vacinação em massa, o município continua seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia. Os dados oficiais do estudo do Instituto Butantan devem começar a ser divulgados apenas em maio. Depois de Serrana, agora a cidade de Botucatu, também no interior de São Paulo, vai participar de uma pesquisa de vacinação em massa. O estudo do Ministério da Saúde vai avaliar a eficácia do imunizante da Fiocruz, também contra as novas variantes do coronavírus. O Ministério da Saúde vai vacinar a população adulta de Botucatu contra a Covid-19 com o imunizante da Oxford AstraZeneca. A intenção é desenvolver uma pesquisa sobre a eficácia da vacina distribuída no Brasil pela Fiocruz. O estudo deve ter uma duração estimada de 8 meses, incluindo a aplicação das 2 doses e o acompanhamento dos vacinados. De acordo com o Ministério da Saúde, Botucatu foi escolhida porque reúne as condições ideais para esse tipo de análise. A cidade paulista também já vinha adotando algumas medidas que foram cruciais para o desenvolvimento da pesquisa, como a testagem de todos os pacientes com sintomas gripais com o exame RT-PCR. O município tem cerca de 150 mil habitantes, dos quais 106 mil são maiores de 18 anos. Toda a população adulta deve ser vacinada e os casos positivos na região vão ser sequenciados. Com isso, será possível saber a eficácia da vacina produzida pela Fiocruz contra todas as cepas que circulam na cidade. A pesquisa já foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e deve começar em breve. Mesmo com a aplicação de apenas uma dose das vacinas Oxford ou Pfizer, a transmissão familiar da Covid já caiu pela metade. Uma pesquisa mostrou que pessoas infectadas têm menos chances de transmitir a doença para quem não foi vacinado. Pessoas infectadas 3 semanas após receberem a primeira dose da vacina de Oxford AstraZeneca ou da Pfizer tinham entre 38% e 49% menos chances de transmitir a doença às pessoas de seu ambiente que não haviam sido vacinadas. Foi o que revelou um estudo divulgado pela Saúde Pública da Inglaterra com o apoio do Ministério da Saúde do Reino Unido. Os domicílios são lugares de alto risco de contágio. Por isso, esse estudo fornece evidências sobre o impacto das vacinas na redução da transmissão familiar. O ensaio também observou que 14 dias depois da aplicação da primeira dose de Oxford ou Pfizer, o indivíduo já apresentava proteção contra a Covid-19 em todas as idades. Apesar desses dados, é importante as pessoas infectadas agirem como se não tivessem sido vacinadas, mantendo as medidas de higiene e o distanciamento social. Mais de 200 mil pessoas morreram na Índia vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.
O gigante de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes vive uma onda de contágios com o surgimento de uma variante local que já foi detectada em 17 países. Outra possível causa para o agravamento da situação foram as grandes manifestações políticas e religiosas das últimas semanas. A Índia é o quarto país com mais vítimas fatais por Covid-19, atrás dos Estados Unidos, Brasil e México, e registrou mais de 3 mil mortes diárias pela primeira vez. A nação também registrou um grande número de contágios em apenas um dia, 360 mil. A situação é crítica e os crematórios trabalham sem pausa. As chaminés racham e as estruturas de metal das fornalhas derretem com o calor. A lenha acabou em alguns estabelecimentos e as famílias precisam fornecer o próprio combustível. A comunidade internacional se mobilizou para ajudar a Índia, que sofre com a escassez de medicamentos e oxigênio. O primeiro carregamento de ajuda médica britânica com 100 respiradores e 95 concentradores de oxigênio chegou na terça-feira a Nova Delhi. França, Canadá e Estados Unidos, entre outros, também anunciaram ajuda. A variante indiana ainda provoca muitas perguntas. A Organização Mundial da Saúde afirmou que não sabe ainda se o maior índice de mortalidade se deve a uma variante mais agressiva, à situação do sistema de saúde indiano pela explosão de casos ou a ambos. O fundador do laboratório alemão BioNTech, o Ugur Sahin, declarou que confia na eficácia da vacina desenvolvida em parceria com o grupo americano Pfizer contra a variante indiana da Covid-19. Sahin afirmou que o laboratório ainda faz testes, mas a variante surgida na Índia apresenta mutações que já foram estudadas e contra as quais a vacina atua. A cepa B1617, detectada pela primeira vez no país asiático, já foi registrada em pelo menos 17 países, entre eles Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Suíça e Itália. A BioNTech já testou a vacina em mais de 30 variantes e garante que em cada ocasião obteve no mínimo uma resposta imunológica suficiente. O diretor do laboratório também anunciou que a vacina deve receber em breve a aprovação de autoridades chinesas e se mostrou favorável a uma flexibilização das restrições para pessoas imunizadas. A Universidade Federal do Paraná desenvolveu um projeto para produzir uma vacina brasileira contra a Covid-19. A previsão é de que os testes com humanos sejam feitos em 6 meses. A nossa reportagem conversou com os responsáveis pelo trabalho de pesquisa. E uma das vantagens é que a versão paranaense da vacina promete ser mais barata. Os primeiros resultados têm sido bastante animadores. A vacina da Universidade do Paraná está em fase de testes em camundongos e, de acordo com os pesquisadores, a quantidade de anticorpos produzida nos animais foi superior à da vacina de Oxford. O método é totalmente diferente das vacinas que estão disponíveis atualmente. O trabalho é feito com nanopartículas de um polímero biodegradável, revestido com uma proteína do coronavírus, que induz o organismo a produzir anticorpos. Esse biopolímero é utilizado como um veículo, um carreador da proteína do vírus, que leva a proteína até as nossas células de defesa. Uma vez que as células de defesa entram em contato com esse material, elas montam uma resposta imune contra o vírus, né? Então, não usa o vírus vivo ou inativado ou um outro vetor viral, só usa aquela parte do vírus que é reconhecida pelo nosso sistema de defesa e esse carreador, que é um biopolímero biodegradável, biocompatível. A vacina paranaense é produzida só com insumos nacionais e, por isso, promete ser mais barata do que as outras. Para se ter uma ideia, a previsão de preço varia entre R$ 5 e R$ 10 cada dose, enquanto uma importada chega a custar mais de R$ 200 uma única dose. É uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, é uma tecnologia que a gente já tem alguns trabalhos já publicados em revistas internacionais de outros grupos, inclusive, né? Os insumos, o principal insumo seria a proteína recombinante, essa pode ser feita aqui facilmente. O outro insumo, que seria o biopolímero, nós temos fábricas no Brasil que hoje se dedicam mais à exportação do que à venda nacional, e normalmente esse biopolímero ele tem que ser purificado para ser utilizado como um bioinsumo, né? Então, acho que a gente agregaria, inclusive, valor ao produto que já é produzido aqui no Brasil. Apesar desse bom início de trabalho, a previsão é de que a vacina esteja disponível para a população só no ano que vem. O pedido de autorização para testes em seres humanos deve ser feito em 6 meses. Os
pesquisadores também buscam recursos para custear o projeto. O trabalho começou com uma verba de R$200 mil do governo federal e depois recebeu mais R$1 milhão do governo do Paraná. Vamos tentar demonstrar que essa preparação protege o animal contra o vírus. Vamos demonstrar que essa preparação de fato é segura, né, não provoca nenhuma relação secundária no animal. E se tudo der certo, até o final do ano devemos ter os resultados suficientes para solicitar a autorização da Anvisa para fase clínica. E esse recurso do governo do estado, ele deve ser suficiente até esse ponto. A fase clínica é outra conversa, são outros valores. Então, se a gente quiser chegar lá, ou seja, produzir a vacina em larga escala para a população, uma vacina segura, efetiva, de alta eficácia, nós vamos ter que pensar em centenas de milhões de reais e até bilhão de real. Além da vacina do Paraná, existem no país outros 2 projetos em estágios avançados na busca por imunizantes. A Butanvac, que está sendo pesquisada pelo Instituto Butantan, e outra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Esses 2 trabalhos aguardam autorização da Anvisa para a realização de testes em seres humanos. Eu vejo esse momento como o momento de apoiar essas iniciativas, porque nem todas essas iniciativas vão chegar a um produto no final, mas nós precisamos ter alguma dessas iniciativas chegando no produto final para termos essa independência tecnológica. Vacina hoje é quase que uma questão de segurança nacional. A Caixa paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para mais 2 grupos de trabalhadores. Recebem hoje os trabalhadores nascidos em novembro e quem está no Bolsa Família e que tem um número de identificação social UNIS terminado em 8. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou a retomada das obras do Museu da Bíblia, em Brasília. A construção terá a capacidade de abrigar 50 mil pessoas. As obras foram paralisadas por ordem da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Agora, nessa decisão, o ministro destacou que essa interrupção prejudicaria a economia local. O projeto prevê a construção de um monumento em formato de Bíblia aberta e vai contar com cinema, praça de alimentação, teatro, biblioteca, estacionamento interno e salas para palestras e exposições. Depois do intervalo, você vai ver que a Anvisa pediu mais informações para liberar os testes da Butanvac. Voltamos já. Um terremoto de magnitude 4,7 graus na escala Richter foi registrado no início da madrugada de hoje, com epicentro em Barcelos, no interior do Amazonas, na divisa com Roraima. O tremor foi sentido também em Manaus, a 400 quilômetros de distância do epicentro. Barcelos, com 27 mil habitantes, fica às margens do Rio Negro. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve uma profundidade de 10 quilômetros e foi um tremor com potencial para causar poucos danos perto do epicentro. Esse foi o segundo tremor sentido pelos moradores de Manaus nesse ano. No dia 31 de janeiro, eles sentiram algo parecido por causa de um terremoto de magnitude 5,7 na Guiana. Apesar do susto, não há até o momento relatos de estragos ou de pessoas feridas. A Anvisa pediu mais informações ao Instituto Butantan para a liberação de testes da vacina Butanvac em humanos. O Instituto Butantan informou que começou hoje a produção do imunizante sem importação de matéria-prima. A tecnologia usada é a mesma da vacina contra a gripe. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que tanto o pedido de autorização do Butantan quanto o protocolo do estudo clínico ainda estão incompletos. Os documentos apresentados não atendem a todos os requisitos técnicos para autorizar a nova fase de pesquisas clínicas da vacina Butanvac. O pedido de autorização se refere às fases 1 e 2 de testes do imunizante, em que devem ser avaliadas a segurança e capacidade de promover resposta imune. A Anvisa solicitou as informações ao Instituto Butantan para avaliar se libera a realização do primeiro estudo clínico em humanos com a Butanvac.
O Instituto tem o prazo de até 120 dias para apresentar as informações solicitadas. Até o Butantan responder, a análise pela Anvisa fica interrompida. Em nota, o Instituto afirmou que vai manter contato com o órgão regulador para viabilizar os esclarecimentos necessários ao seguimento do processo de autorização dos estudos clínicos. Na fase 3, até 9.000 pessoas devem participar e a etapa vai estipular a eficácia do imunizante. Caso seja aprovada, a Butanvac pode ser o primeiro imunizante contra a Covid-19 produzido no país, sem a importação do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O objetivo é encerrar os testes e ter 40 milhões de doses da vacina prontas antes do final de 2021. O Brasil criou mais de 180 mil novas vagas de emprego formal em março. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados pelo Ministério da Economia. As contratações com carteira assinada fecharam em alta pelo terceiro mês seguido. E março teve um saldo positivo de 184.140 postos de trabalho formais. De acordo com o CAGED, o número é resultado da diferença entre as contratações no mês, que somaram mais de 1.608.000, e as demissões. Os números também mostram uma melhora em relação à comparação com o mesmo mês de 2020, quando foram fechadas 276.350 vagas formais. De acordo com o Ministério da Economia, o comportamento do emprego formal neste ano ainda sofre influência do Programa de Manutenção do Emprego de 2020, já que os empregadores têm de manter o posto do trabalhador pelo mesmo período da suspensão do contrato ou da redução da jornada de trabalho. Em março, todos os grupos de atividade registraram saldo positivo de admissões, com destaque para o setor de serviços, que somou mais de 95 mil postos. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram geradas 837 mil vagas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, foram abertos 108 mil empregos com registro em carteira. O presidente Jair Bolsonaro assinou novas medidas provisórias para permitir a redução de jornada e salário dos trabalhadores. As medidas têm o objetivo de garantir a manutenção de empregos durante a pandemia. Entre as principais mudanças para todos os empregados estão a redução da jornada de trabalho. Os salários poderão ser diminuídos em 25%, 50% e 70%. Dependendo do caso, será possível também a suspensão total do contrato. Nesses casos, a empresa paga o que ficou acertado com o sindicato da categoria e o governo complementa a renda. A expectativa é de um gasto de 10 bilhões de reais. Para as empresas, a possibilidade de antecipar as férias, dar férias coletivas e adotar o teletrabalho estão nessa medida provisória. Em alguns casos, será permitido suspender os depósitos do fundo de garantia, mas quando acabar o prazo, o saldo vai ter que ser atualizado. Em princípio, as regras terão 4 meses de validade, mas o prazo poderá ser prorrogado. O Brasil já tem mais de 395 mil mortes pela Covid-19. Só a cidade de São Paulo já registrou mais de 1 milhão de casos. O Ministério da Saúde registrou mais 3.086 mortes pela Covid em 24 horas. O país tem agora 395.022 vítimas da doença. Outros 72.140 casos foram detectados em um dia. Com isso, já são mais de 14.441.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou e está em 2.431 vítimas por dia. É a menor média desde 26 de março, quando chegou a 2.400 mortes. Já a curva de novos casos está em 56.927 confirmações diárias. E pelo segundo dia seguido, nenhum estado aparece com tendência de alta nas mortes por Covid. Antes não havia qualquer registro de um dia sem algum estado em alta no país. Em estabilidade estão 12 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. E em queda aparecem 14 unidades da federação: Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Dessa vez, o estado de Roraima não atualizou os dados.
E as autoridades de saúde também contabilizam quase 13 milhões de pessoas recuperadas. 44 milhões e 270 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país em 3 meses de campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já são mais de 30 milhões e 200 mil imunizados com a primeira dose da vacina, o que equivale a 14,30% da população. E mais de 14 milhões e 11 mil pessoas receberam a segunda dose, tanto no caso da AstraZeneca quanto da Coronavac, são necessárias 2 doses. Em um único dia, a primeira dose foi aplicada em quase 705 mil pessoas e a segunda dose em 860 mil pessoas, ou seja, mais de 1,5 milhão de doses aplicadas no período. Os Estados Unidos liberaram a entrada de estudantes brasileiros, mas a decisão ainda não permite a entrada imediata dos viajantes. Os brasileiros que têm vistos específicos para programas de intercâmbio e trabalho só poderão chegar aos Estados Unidos a partir de agosto. Ontem, o presidente americano Joe Biden informou que os cidadãos nos Estados Unidos que tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19 já podem ficar sem máscaras ao ar livre. Ele falou isso durante um pronunciamento, mas enfatizou que é necessário usar a proteção se a pessoa estiver no meio de uma multidão, como num estádio ou em um show. Mais da metade dos adultos americanos já receberam pelo menos uma das 2 doses de vacinas contra a Covid. O governo dos Estados Unidos determinou a saída dos profissionais não essenciais da embaixada americana em Cabul, no Afeganistão. Os militares americanos se preparam para deixar o país. O Departamento de Estado afirmou que ordenou a saída de funcionários do governo americano que possam cumprir suas funções em outro lugar. Ross Wilson, embaixador interino de Washington em Cabul, disse que o Departamento de Estado tomou a decisão devido ao aumento da violência e dos relatos de ameaças na capital afegã. Segundo ele, a embaixada seguirá em operação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no início deste mês a retirada de todas as tropas do Afeganistão antes de 11 de setembro, no 20º aniversário dos ataques que levaram os Estados Unidos a invadir e derrubar o regime do Talibã. Biden apontou que as forças americanas haviam alcançado seus objetivos e que pouco mais poderia ser feito, mas algumas autoridades não esconderam seu medo de que a violência aumente. Quanto você pagaria em um par de tênis? Tem gente que paga até 10 milhões de reais. Um par de tênis Nike Air Easy One, usado por seu inspirador, o rapper Kanye West, foi comprado por $1,8 milhão em uma plataforma de investimentos especializada, o triplo do recorde anterior. O anúncio foi feito pela Sotheby's, que organizou a venda. Esse valor equivale a quase 10 milhões de reais. O recorde para um par de tênis esportivo era ostentado até agora pelo Air Jordan 1 da Nike, que foi vendido por $615 mil em um leilão ano passado. Agora o recorde pertence ao tênis esportivo preto de Kanye West, um modelo único. É o primeiro par do modelo apresentado publicamente na cerimônia dos prêmios Grammy em 2008. Na época, era um protótipo e o modelo que foi desenvolvido depois foi colocado à venda em abril de 2009. O recorde é um novo sinal da vitalidade desse mercado, que há 10 anos era apenas um nicho e agora interessa crescentemente o grande público jovem e também colecionadores. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.